Fala pessoal, vamos aqui resolver uma questão aí da Escola de Formação Complementar do Exército, tá bom? Uma questão envolvendo gravitação, tá bom? Vamos lá, como é que a gente resolve ela? Vamos primeiramente ler a questão e ver o que a questão está solicitando. Em um sistema planetário hipotético, existem dois planetas esféricos, A e B, de massas, respectivamente, M e 4M. Então, a massa aqui do A é M e a massa aqui do planeta B é 4M. Um satélite natural alfa descreve em torno de A uma órbita cujo raio médio tem comprimento r. Um satélite natural beta descreve em torno de B uma órbita cujo raio médio tem comprimento 2r. Sendo o período de alfa, que é esse T alfa aqui, o período de rotação do satélite alfa, que é o período em que ele faz um movimento de translação completo ao redor do planeta A, e T beta, o período de rotação do satélite beta, pode-se afirmar que o valor da razão T beta sobre T alfa é. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a razão entre os períodos de rotação do satélite alfa e do satélite beta. Como que a gente resolve essa questão? Ela é muito simples, gente. A gente vai utilizar para resolver essa questão a terceira lei de Kepler, né? Que é a lei dos períodos. Tá bom? Então vamos lá. Terceira lei de Kepler. O que diz a terceira lei de Kepler, gente? Ela diz o seguinte, que o período ao quadrado, né, de um dado satélite é igual a 4π ao quadrado sobre a constante universal vezes a massa do planeta o qual o satélite está orbitando vezes o raio da órbita ao cubo. Beleza? Nós podemos escrever agora a lei de Kepler para cada satélite, tá bom? Então vamos primeiramente escrever para o satélite beta, que é igual a o período do satélite beta ao quadrado, que é igual a 4π ao quadrado sobre g, que multiplica a massa do planeta o qual o satélite beta está orbitando, que é 4m, vezes o raio da órbita ao cubo, que é 2r ao cubo. 2r ao cubo. Então, como é que vai ficar isso? Eu vou ter que o período do satélite beta ao quadrado é igual a... Olha só, eu já posso cortar aqui esse 4 com esse 4. Tranquilo? 2 ao cubo vai ser 8, vai ficar 8π ao quadrado sobre a constante universal da gravitacional vezes a massa vezes r ao cubo. Beleza? Encontrei aqui o período, né, de rotação do meu satélite beta. Agora vamos fazer para o satélite alfa. O período do satélite alfa ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre a constante universal da gravitação vezes a massa do planeta A, que é somente m, vezes o raio da órbita, que é r ao cubo. Tá bom? Então, eu tenho agora também o período de rotação do meu satélite alfa. Como a questão ela quer saber quanto vale T beta sobre
T alfa. Como que eu calculo? Ora, eu tenho aqui as relações, só vou fazer a razão entre elas. Então, vamos lá. Então, daqui ó, nós temos que T beta ao quadrado sobre T alfa ao quadrado é igual a T beta sobre T alfa, tudo isso ao quadrado. E isso vai ser igual, ó, quem que está em cima é o período do satélite beta. Então vai ser isso daqui, ó, 8π ao quadrado sobre a constante universal da gravitação vezes a massa, emissão, vezes R ao cubo. Como agora o período, né, do meu satélite alfa está no denominador, eu multiplico pelo inverso disso aqui. Como é que vai ficar? Ó, quem está no numerador passa para o denominador, quem está no denominador passa para o numerador. Então vai ficar, ó, a constante gravitacional vezes a massa dividido por 4π ao quadrado vezes R ao cubo. Aqui eu já consigo cancelar um monte de coisa. Ó. Esse G vezes M cancela com esse G vezes M. Esse R ao cubo cancela com esse R ao cubo. Esse π ao quadrado cancela com esse π ao quadrado. O que vai restar para mim é 8 sobre 4. Quanto que é 8 sobre 4? 2. Então, olha só. O período do satélite beta dividido pelo período do satélite alfa ao quadrado é igual a 2. Daqui, eu já posso concluir que T beta sobre T alfa é igual a raiz de 2. E qual das alternativas aí me dá essa resposta? Alternativa A. Beleza? É uma questão bem fácil, tá bom? Só você se atentar que a relação que vai fazer com que a gente responda essa questão é aí a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Beleza? Você jogando os dados que você tem na lei dos períodos, que é a lei de Kepler, terceira lei de Kepler, você consegue resolver ela facilmente, tá bom? Até porque os dados que a questão me dá, tipo massa dos planetas, o raio das órbitas, todas elas ó, são em termos de valores referentes aos dois planetas. Por exemplo, o raio de A é metade do raio de B. A massa de B é 4 vezes maior que a massa de A. Então, a gente tem essa relação entre as propriedades dos dois planetas e das órbitas. Tá bom? Então, isso nos possibilita resolver essa questão facilmente pela terceira lei de Kepler. Beleza? Então, no mais, é isso e valeu!